Graça e paz. Amém. Bem, o pastor Vitor, pastor Gilson, pediram para avisar a todos que hoje está tendo uma reunião dos pastores lá em Shizuoka, por isso que eles não puderem estar aqui. E aí eles me convidaram para estar ministrando hoje a palavra. Amém. O Senhor tem colocado no meu coração uma palavra, porque eu tenho visto muitas coisas que acontecem e muitos maus que vão acontecendo, mau comportamento, maus hábitos, situações que a própria pessoa, às vezes ela traz para a vida dela sem perceber. E por que será? Então eu gostaria de colocar, primeiramente, Provérbios. O Rafa vai colocar para nós, Provérbios 12, 18. Em que fala que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Amém? Há palavras que ferem como espada. Esse primeiro trecho me fez remeter uma situação em que esse versículo mencionado traz pelo estudo da ciência. Por quê? Espada. Pensa bem, gente. Há palavras que vai ferir como espada. Dói muito, né? E a ciência não explica que a rejeição, a ferida da rejeição nas nossas vidas, ela produzem dor igual à dor física. Olha que interessante. Existe no nosso cérebro uma região em que quando a gente sente uma dor física, uma queimadura grave, uma dor física intensa, há regiões do nosso cérebro que ela sente essa dor. E quando um ser humano ele é rejeitado, essa mesma região do cérebro ela é acionada. Para vocês verem nessa pesquisa que eles fizeram, nem mesmo o ódio, nem mesmo aquelas sensações de raiva transmite nessa parte cerebral. Então, veja, a rejeição ela é mais dolorida do que esse ódio. É uma coisa muito curiosa. Então, e Provérbios ele é muito sábio, que fere como a espada, porque dói muito. Mas logo eles colocam ali, mas, que é um advérbio de destaque, que vai destacar o que vai se falar em seguida. Existe o advérbio mas. As palavras do sábio trazem cura. Olha que interessante. Então, eu quero trazer para vocês hoje esse estudo, porque esse é um assunto que, para mim, que eu atendo há um pouco mais de 17 anos só direito de família, eu escutei muitas e muitas histórias. Muitas. E eu vejo assim que há uma dor na alma das pessoas. Há uma dor que elas não sabem nem explicar. E aí eu tive identificando que a raiz de toda dor é a rejeição. A raiz de toda dor, ela vem da rejeição. E aí eu vou explicar. A rejeição, na verdade, às vezes a gente pensa assim, mas eu nunca fui rejeitado. Mas aí eu vou trazer alguns casos para a gente elucidar como isso realmente, todos nós aqui, inclusive eu, já passei por rejeição. Quem nunca conheceu um caso em que uma mãe ficou grávida e teve a gravidez indesejada? Esse bebê foi rejeitado. Outros casos em que os pais se divorciam
eu converso com as crianças, às vezes com jovens, adolescentes, e eles falam para mim assim, que eles sentem que eles são culpados da separação dos pais. Esse sentimento também é de rejeição. Meus pais estão pensando neles e não em mim. Rejeição. Ou vamos mais um pouco. Um tio, um vô, um parente, um vizinho, eles têm poder aquisitivo alto. E a gente não, tá? Uma criança não. E aí ela fica com vontade, essa pessoa o despreza, o trata mal. Na cabecinha dessa criança, ela foi rejeitada. Na escola, o amiguinho tem uma borracha que eu não tenho. O amiguinho tem um caderno bonitinho que eu não tenho. Rejeição. Sente diferença. Ou vamos mais além, os pais que comparam os filhos. Eu queria que você, Joãozinho, fosse igual ao Tiago. O Tiago sim é inteligente, o Tiago sim é esforçado. Rejeição. Ou vamos mais além ainda, vamos indo. Quando você é adolescente, se apaixona por um menino, por um garoto, por uma garota, e a gente tem que educar os nossos filhos. E aí eles pegam e falam, imagina essa mocreia, não é? Os meninos jovens, né? Sim. Rejeição. Ou nós meninas vamos falar, imagina aquele rapaz feio. Rejeição. E aí, a gente vai um pouco mais além. A agressividade. Quem conviveu num lar que os pais eram agressivos? Rejeição. Quem ouvia e tinha medo do pai chegar em casa, porque o pai era muito bravo? Rejeição. Quem o pai usava álcool, drogas, e de manhã era uma pessoa maravilhosa e à noite vinha um monstro. Ele não sabia quem era o pai. Rejeição. Quantas coisas que a gente sofre de rejeição na vida e quantas que eu não citei aqui e que nós passamos. E quantas feridas de rejeição. Quantas questões de abuso, de toda ordem. Abuso físico, abuso moral, psicológico, abuso sexual. Passou na infância, na juventude, e isso traz rejeição. Eu não valho nada. Eu não sou aceita. Rejeição. São feridas que vão sendo colocadas dentro de nós no decorrer da nossa vida e a gente não se dá conta que isso ainda está latente dentro de nós e está ditando regras, está ditando comportamentos na nossa vida e a gente nem percebe. Sem querer, a gente é agressivo com os nossos filhos, com o nosso esposo. Sem querer, a gente fala mal do outro. Sabe por quê? Com o intuito de diminuir o outro. Porque eu sinto que eu não valho nada. Então, se eu estou falando mal do outro, eu quero diminuir ele ao meu tamanho. Isso é característica de quem foi rejeitado. E não se dá conta. Não estou falando, só estou falando a verdade. Rejeição, características de rejeição. Outras situações também, mecanismo de defesa. A pessoa vive se defendendo, sempre justificando. Eu fiz isso porque me fizeram isso. Eu fiz isso porque fulano agiu assim comigo. Mecanismo de defesa. Ou quem não conhece uma pessoa perfeccionista também? Eu já fui. Eu achava que só eu sabia fazer. Uma mãe que acha que só a gente sabe fazer, um pai que acha que só ele sabe fazer. Isso são características ditadas dessa ferida de rejeição.
perfeccionismo. Ou aquelas pessoas que pegam tudo para fazer. Conhece? E aí só reclama. Ai, nossa, tudo tá para mim fazer. Vamos pegar do âmbito nosso da igreja. Ai, eu pego isso, pego aquilo. Não, pode deixar que eu faço. Mas eu reclamo. Puxa, mas só eu que faço. Rejeição. Rejeição. Que é a ferida da rejeição que ela quer assumir e ditar regras. Eu quero diminuir o outro. Eu não quero que o outro apareça, porque eu quero ser aceito. Eu quero ser visto. Eu quero ser visto. Eu preciso ser aceita. Esse é o nosso psíquico emocional. Da ferida da rejeição. E às vezes a gente não se dá conta que a gente é constituído de corpo, alma e espírito. A gente cuida tanto, às vezes, do lado espiritual. Vai na igreja todo domingo, está na célula sempre. Amo os louvores. Mas aí, não cuida do emocional, o que te feriu. Não cuida do físico. E a gente tem que estar em equilíbrio. E por que eu trouxe esse tema? Porque eu vejo que a rejeição é a raiz de todo conflito. Se eu estou julgando alguém, eu me dou no direito de julgar alguém, é porque eu fui rejeitada. Então, eu só queria trazer esse tema para nós hoje, estudarmos juntos, porque não é para incutir culpa, não. É para a gente sarar essa ferida da rejeição, e ela tem cura. Ela tem cura, e hoje a gente vai aprender como se cura essa ferida de rejeição. Não é para inculpar culpa. Não é colocar culpa. Ai, nossa, eu sou culpado porque eu faço isso. Não, não é isso não. Eu estou querendo dizer para vocês, e para mim também, que eu também estou aí, junto. Porque vocês acham que não, mas eu também sofri rejeição quando criança. Né? Eu vim de um lar desestruturado. Vim de um lar que, infelizmente, era desestruturado no início. Desajustado. Eu tinha graves problemas com rejeição. Por que eu sei disso? Porque eu vivi isso. E quando a gente vive, a gente entende o próximo. Quando a gente vive, a gente sabe que dói. A gente sabe aonde dói. A rejeição, ela dói demais. E a ciência descobriu isso. Que ela dói como uma dor física, intensa. Eu quero falar hoje, para a gente ver que não é só nós, mas existem personagens da Bíblia que passaram também por rejeição. E eu convido todos vocês a abrirem a Bíblia em Juízes, capítulo 11. Para a gente aprendermos juntos que esse sentimento de rejeição, ele tem que ser curado de uma vez por todas. Por quê? Porque eles nos fazem ter atitudes impensadas. O desejo é tanto de ser aceito que eu tomo atitudes impensadas. Em Juízes capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Oh, meu amigo, obrigada. Deus abençoe. Então, todos acharam? Então, vamos lá. Eu estou lendo nessa versão da NVT. Talvez é um pouquinho diferente, né? Jefité se torna juiz de Israel. Na época era governador, né? Então vamos lá. Jefité era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta.
A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu, e os seus irmãos... fugiu de seus irmãos, e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar a Jefité na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram, ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefité lhe disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora? Porque estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós os proclamaremos governantes de todo o povo de Gileade. Jefité lhe disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército em Mizpá. Na presença do Senhor, Jefité repetiu o que tinha dito aos líderes. Até aqui. Amém. Essa palavra, ela conta a história de Jefité. Jefité, olha só, já no primeiro versículo conta que ele foi rejeitado. Rejeitado. Ele era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. Tinha como ele mudar essa situação? Mas por isso ele era rejeitado. Tanto que os meios-irmãos dele, foi assim, Gileade tinha sua esposa. E teve outros filhos, tinha outros filhos com essa esposa. Foi escapadinha de cerca, né, de Gileade. Se envolveu e teve Jefité. E esses meios-irmãos não aceitavam Jefité. E Jefité foi morar na casa, junto com esses meios-irmãos. Quando eles cresceram, isso é evidente no texto que nós lemos, os meios-irmãos expulsaram Jefité da casa do pai. Não, você não vai ficar aqui conosco. Deixou claro, a gente não aceita você. Não, a herança você não tem direito de herdar. Quem é você? Filho de uma prostituta? Filho de uma outra mulher? Tanto que aqui no texto, no versículo 2, é bem nítido isso. A rejeição dos meios-irmãos pelo Jefité. Jefité foi rejeitado por uma situação que ele não tinha como reverter, de quem era ele filho, e a questão que os meios-irmãos deles não queriam mais ele. Não queria mais ele. Não queria nem repartir o que era de direito dele. E a gente sabe que direito não tem como. A herança ela é dividida entre os irmãos. Né? E essa aí é uma área minha de muita atuação, a gente fazer partilha de bens. Não tem como tirar um irmão da parte que é de direito dele, entende? Mas aqueles irmãos falaram assim, deixando muito claro a ele, a gente não reconhece você como irmão. Rejeição. Olha que Jefité foi rejeitado, porque foi uma gravidez indesejada, filho de uma pessoa que ele, infelizmente, iria levar isso sempre, ser apontado, olha lá o filho da prostituta. Já pensou? E aí vem os meios-irmãos e falam, a gente não gosta de você, a gente quer você fora daqui. Rejeitado pelos meios-irmãos. Então, pura rejeição, esse garoto
desde o nascimento estava sofrendo rejeição. E aí, mais adiante, a gente vê que aí ele fugiu então da casa do pai, foi para uma outra cidade de Tobi e lá ele se uniu com uma ganguezinha. Vamos falar no português claro de hoje. Se uniu a uma ganguezinha, vamos supor que é os Bolsozocos, né? Se uniu a uma ganguezinha que não quer nada com nada, rebeldes, entendeu? E aí ele foi ficando forte. Ele foi ficando forte ali no meio dessa turma. E aí colocaram ele, já estava líder ali, então, dessa ganguezinhas deles lá. E aí ele foi ficando forte. E aí ele foi ficando bom de briga. E nesse meio tempo, olha só como é as coisas. A casa, Israel estava sendo atacada, prestes a ser atacada pelos amonitas. Quem eram os amonitas? Aí vamos buscar um pouquinho lá na história. Quando o povo de Deus foi liberto, então, lá do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, e eles foram andando, né? E aí eles precisavam atravessar a terra dos amonitas. Então, o líder deles foram pedir licença para aquele rei da terra dos amonitas para, por favor, deixe-nos passar. Eles queriam tomar terra? Não. Eles queriam a poçada terra? Não, não queria guerrear, eles só queriam passar. Só que aí o rei, na época dos amonitas, falou, não, aqui vocês não passam. E aí, se fosse só um não, aqui vocês não passam, ok. Mas sabe o que eles fizeram, os amonitas? Foram atacar eles. E eles não foram para guerrear, nem para tomar nada de ninguém. E aí, o que aconteceu? Ele pegou, esse rei mandou atacar, então, esse povo, o povo de Israel. Contudo, Deus estava com eles. E eles foram defender-se dessa guerra. E o que aconteceu? Eles venceram. E por eles vencer, Deus deu a terra para eles, para o povo de Deus. Então, não foi algo assim, eu vou tomar a terra do outro. Entende? Então, recapitulando a história, era isso. Então, isso foi tempos atrás, só que aí foi passando de geração em geração informação errada. Olha, eles vieram aqui, tomaram nossa terra. Né? E às vezes a gente faz isso, passa para os nossos filhos, dos filhos para os filhos, e vai passando uma informação distorcida, e quando você vê, você cultiva o ódio na pessoa sem motivo. Por uma informação distorcida, né? Não verídica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o que aconteceu? E os amonitas pegam e querem se vingar. Agora vocês foram lá e tomaram nossa terra, a terra é nossa. Então o histórico é esse, dessa época. E aí, o que tem o Jefté? Os irmãos dele ficaram em pânico. Precisamos de um líder forte de guerra. Vamos chamar Jefté. Lembrou dele? Porque ninguém é desperdiçado para Deus. Amém? E aí eles foram chamar Jefté. Foi aí que Jefté falou, mas vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Agora vocês querem a minha ajuda? Porque eu falo uma coisa, chega o dia que a gente precisa da ajuda de todo mundo. Até das pessoas que a gente despreza. Vai chegar o dia que a gente precisa dessa ajuda. Que a gente tenha a humildade de ir lá e falar, olha, eu errei com você. E aí esses meios irmãos vieram pedir ajuda para Jefté. E Jefté achou a oportunidade naquele momento de ser aceito. Ele não foi rejeitado a vida toda? Ele não vivia de rejeição? Então, naquele momento, ele falou, poxa, eu vou ser aceito. Sabe qual que é o problema de quem vive com a ferida da rejeição? Ela só põe ela no centro.
Só põe a sua dor no meio de tudo. Ao ponto de não pensar em nada ao seu redor. Ao ponto de falar, olha, é uma grande oportunidade de eu ser aceito. É uma grande oportunidade deles reconhecer o meu valor. Ele só pensou nisso, focou nisso. Meu valor, preciso ser aceito, preciso provar para todo mundo que eu tenho valor, preciso provar que eu sou aceito. E era só isso, eu preciso provar o meu valor, eu preciso provar o que eu sou aceito. E quem tem essa mentalidade editada pelas feridas da rejeição que a gente viu, vai ter uma atitude acertada? Não vai. E a gente vai ver o que acontece. Ele pega essa oportunidade e fala, ok, eu aceito. Aceito o desafio. E aí ele vai e tenta até negociar, tenta fazer um tratado ali de paz, uma conversação, uma conciliação entre os povos. Falar, mas por que vocês, gostaria de saber por que vocês, o que vocês têm contra nós? Tipo assim, vocês não sabem da história verdadeira? E aí o povo não quis. Os amonitas não quiseram, então, nenhuma questão conciliatória, que é guerra mesmo. Ok. E aí ele foi orar. Aí ele ora e ele pede para o Senhor, Senhor, me faz eu vencer essa guerra. Até a oração dele era oração voltada para ele, para a dor dele. Olha só. Porque é uma forma, Senhor, de eu ser aceito. É uma forma agora, olha, dessas pessoas reconhecer o meu valor. Faz isso por mim. Que assim, e aí, mais adiante, e eu recomendo todo mundo ler o capítulo todo, o livro todo. Por quê? Porque mais adiante a gente vai ver que ele faz essa oração, ele faz uma promessa, vamos lá, um voto, a Deus inconsequente. Baseado no quê? Nas suas dores. Olha, Senhor, se o Senhor fazer eu vencer essa guerra, e eu vou estar em destaque, eu vou estar mostrando para todo mundo que agora eu posso e tal. Então, seguinte, que sair primeira coisa da minha casa, eu entrego ao Senhor, em holocausto. Aí, o que acontece? E esse está no versículo 30 e 34. Coloca lá, meu bem. 30, 34. Jefité fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sai primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. 34. Quando Jefité voltou para casa, em Mitsipá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era a única filha que ele tinha. Nenhum outro filho ou nenhuma outra filha. Eu não vou entrar aqui no mérito teológico do que aconteceu com a filha de Jefté. Essa não é a intenção. Mas eu quero dizer para vocês o quão é perigoso a gente ter comportamentos ditados pela rejeição. A gente faz oração para nós. A gente pede para nós. A gente só quer ser exaltado. Senhor, faz justiça. A dor é tanta, tanta dor que a gente viu, que até a ciência explicou, é tanta dor que a pessoa ela só pensa na sua dor. Mas graças a Deus, sabe, gente, que existe uma cura para essas dores. Graças a Deus que está disponível a palavra de Deus, e assim elas nos cita esses casos e nos traz
também a fórmula da cura, né? Amém? Então, quem já ouviu falar da palavra quando fala em João 6,37, que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. E às vezes a gente lê a Bíblia e não se aposta da verdade. A gente vive naquele ciclo de eu fui ferido, eu fui magoado, e hoje eu quero ter muito dinheiro para me poder mostrar para aquele tio que me esnobou. Eu quero galgar fama porque eu quero mostrar para aquelas meninas da escola que me humilharam. Eu quero estar muito bem, assim, quero casar com um ricão, porque eu quero mostrar para aquele que me desprezou também conseguir casar bem. Eu quero me vingar, eu quero mostrar que eu posso, que eu tenho poder. É isso que acontece. Sabe qual que é o problema disso? Eu estou deixando a ferida da rejeição ditar o meu comportamento e as minhas motivações. E sabe o que é isso? Às vezes eu erro. Às vezes não, sempre. Se eu estiver motivado pela ferida da rejeição, eu vou errar. Porque eu não vou pensar nas pessoas ao meu redor. Eu vou subir em cima da pessoa para subir de cargo. Eu não vou pensar duas vezes em fazer coisas ilícitas, vender droga. Estou citando o exemplo do meu dia a dia, né, que eu atendo. Vou vender droga, vou ser aviãozinho, é isso que fala aqui no Japão, que é a pessoa que transporta a droga. Sabe por quê? Porque eu não preciso trabalhar não, eu quero ficar rico logo, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu posso. Qual que é o perigo? Qual que é o perigo da gente ser ditado pela ferida da rejeição? A gente erra. A gente cai em maus caminhos. A gente entra na criminalidade. A gente fica obcecado por dinheiro, sem ver as consequências de pisar em cima do outro. Porque eu quero me vingar, eu quero mostrar que eu posso também. Isso é o ditado pela ferida da rejeição. E esse é o problema. E nós, como cristãos, às vezes a gente cai nessa também. Às vezes, sem querer, sem perceber, a gente está nessa. A gente está, e é de Deus, e a gente espiritualiza, é da parte de Deus. A gente espiritualiza isso. A gente espiritualiza falando, não, Deus vai se vingar por mim. Não, eu vou ficar indo, você vai ver, eu vou dar a volta por cima e eu vou lá voltar na minha cidade e mostrar que eu posso. Que eu sou poderoso. E aí a palavra de Deus nos traz a cura. Contudo, vamos ler junto, por gentileza? Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Essa é a verdade. O Pai não rejeita ninguém. Mesmo que nós somos rejeitados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos parentes, por tio, por vizinho, por quem quer que for. O Pai, nosso Deus, não rejeita ninguém. E essa verdade a gente tem que se apossar todos os dias. Todos os dias, quando a gente se acorda, a gente fala, Senhor, o Senhor cuida de mim. O Senhor não me rejeitou com esse meu pecado, o Senhor me rejeitou do jeito que eu sou, não importa a minha origem, não importa de onde eu vim, o Senhor me ama, o Senhor me aceita da forma que eu sou. Amém? Gente, essa é a cura, Jesus é a cura. E nós que somos cristãos, a gente tem a cura disponível para nós. E a gente está na igreja e não busca essa cura.
está na igreja e está sendo movido por essa ferida da rejeição. Sabe, se vocês lembrarem junto comigo, Jesus foi muito rejeitado. Foi ou não foi? Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado pela própria família. Jesus foi rejeitado pelos líderes da sinagoga. Jesus foi rejeitado até no último dia de vida. E ele sabe essa dor da rejeição, como é. Ele podia, com o poder que ele tinha, falar, eu vou ficar rico. Eu vou mostrar para os meus irmãos que eu posso. Ele podia falar, eles me rejeitaram, esse povo da minha cidade me rejeitou. Eu vou voltar poderoso aqui. Podia. Ele fez isso? Não. Ele não foi em nenhum momento deixado levar pela rejeição. E quanta rejeição. Ele levava o bem, as pessoas o rejeitaram. Até o último dia da sua vida, na cruz. Preste a ser crucificado. Solte Barrabás ou Jesus? O povo gritava, solte Barrabás. E ali ele foi rejeitado novamente. Na cruz, com o corpo todo estraçalhado, quebrado os ossos, sangrando, sofrido, com dores, crucificado na cruz. Até no último momento, o suspiro de vida, ele foi rejeitado pelos guardas, que deram vinagre a ele e falou, salvou a todos, mas não salva a si mesmo. E Jesus falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Exemplo para nós. É para esse Jesus que a gente tem que olhar. Quando a gente acha que a gente foi rejeitado, que a gente está sofrendo uma dor, quando lá no passado alguém nos feriu, é para esse Jesus. É dessa forma que Ele quer que a gente faça. Filho, eu sei que a dor da rejeição dói, eu sei, mas aguenta, não revida não. Eu sei que a dor da rejeição, ela é cruel, mas aguenta. Não usa suas habilidades para se vingar. Pelo contrário, na rejeição Deus amou, na rejeição Deus curou, na rejeição Deus continuou com a sua obra de salvação. Que lindo! Isso é lindo. Essa é uma verdade que nós temos que se apossar todos os dias da nossa vida. Porque Jesus nos amou profundamente. E estudando com vocês essa palavra, eu gostaria assim que vocês pensassem. E agora, você se sente um rejeitado? Como Jesus o foi rejeitado? Será que as nossas atitudes estão sendo igual às atitudes de Jesus nesses momentos de dor? Que a gente possa pensar nisso. Que nós possamos viver plenamente a palavra de Deus. Que nós possamos viver plenamente o exemplo de Jesus na nossa vida. Nós lemos no início o Provérbios, né? Nós lemos que as palavras, algumas palavras, elas ferem como espada. Mas o que se destacou nesse provérbio foi: a língua dos sábios traz a cura. A língua dos sábios traz a cura. E hoje eu gostaria de convidar vocês que estão aqui
a ser esse sábio, ter essa língua sábia para curar o seu irmão, para falar, eu sei a sua dor e eu estou aqui para te ajudar no que precisar. Eu convido vocês a se levantar do seu banco, agora nesse momento, por gentileza, usar a sua língua sábia e abraçar quem está ao seu lado, sair, abraçar outras pessoas que estão aqui e ser a língua sábia hoje. Proferir cura na vida das pessoas aqui hoje. Proferir cura, meu irmão, em nome de Jesus, seja curado de toda a sua ferida. Amém? Que nós possamos fazer isso hoje. Que nós possamos sair do nosso banco, abraçar nosso irmão querido nesse momento e falar, você está curado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Senhor. E vocês podem orar um pelos outros. Pode sair do seu banco, pode abraçar quem está do seu lado. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos hoje nesse momento pela Tua Palavra, que a Tua Palavra nos ensina todos os dias, ó Deus, como melhor viver diante de Ti. Pai, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido bom, maravilhoso. O Senhor é todo poderoso, é aquele que entra nas entranhas dos nossos coração e arranca toda ferida, toda mágoa, toda raiz de amargura, Pai, e todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Pai, que nós possamos sentir hoje o Seu amor, Pai, que nós possamos sair daqui hoje confiantes, Senhor, na nossa cura, na nossa libertação, que nós possamos, ó Deus amado, te agradecer todos os dias pelos teus feitos. Ó Pai, muito obrigada por nos ensinar como agir, muito obrigada por nos ensinar como agir em meio à nossa dor. Pai, abençoa cada um aqui, que nós possamos sair fortes, fortalecidos contigo, Pai, para que possamos enfrentar, Jesus, todo o mal que sobrevém. Pai, te pedimos, Senhor, cubra o teu povo com as tuas asas santas, porque debaixo das tuas asas estaremos seguros. Pai, te pedimos, Senhor, nos liberta, nos livra, Senhor, e nos cura pelo amor do teu nome, Pai. Pai, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus.